Vem cá, mas você já parou para pensar que talvez o que mais nos adoeça hoje não seja o excesso de problemas, mas a ausência de silêncio? A gente hoje vive cercado de estímulos, barulhos, notificações, opiniões, urgências e informações contínuas, mas quase nenhum espaço de vazio, distância, inquietude, solidão consciente. Ah, lendo Moby Dick, eu encontrei um texto sobre o topo do mastro, onde o personagem vive longos períodos de silêncio, solitude e afastamento. É, sabe, o topo do mastro é aquele lugar onde o marinheiro ele vai, né? E grita aquela célebre frase, terra à vista, né? E aí o autor ele vai descrever é, essa atividade, né? Do topo do mastro. E aí eu fiquei pensando, se isso já era significativo, né? Essa questão do silêncio, da solitude, do afastamento, que essa atividade ela exige, se já era significativo no século XIX, o que isso diz sobre a nossa saúde mental hoje? O topo do mastro aqui, ele sai do livro e se transforma para a gente em um símbolo. O personagem no alto do mastro, ele se encontra isolado, distante, em silêncio, suspenso no tempo, sem notícias, sem pressa, sem acesso a informações, sem ruído. O que seria viver hoje sem notificações, sem notícias, sem pressa, sem ruído? A ideia-chave aqui é tentar entender que o topo do mastro não é só um lugar físico, ele tem de ser um estado de consciência. Será que a gente está desatento ou será que a gente está constantemente bombardeado de informações? Será que a gente se faz presente ou a gente anda distraído? E dessa forma a gente compreende o topo do mastro como um contraste com o mundo contemporâneo. De fato, vivemos num oposto do que propõe o topo do mastro. A gente vive a hiperconectividade, o hiperestímulo, a hiperinformação. De certa forma, a gente quer dar conta de tudo, precisa
estar sempre conectados, sempre a postos, sempre prontos para agir. Na nossa sociedade não há mastro, não há silêncio, não há distância, não há pausa real, não há lugar para se refugiar, para se resguardar, para recuperar as forças. Não há oportunidade de reencontro consigo mesmo. Hoje, não precisamos subir no mastro para encontrar a gente mesmo. A gente precisa descer do excesso para que a gente possa estar presente. Hoje, a gente não precisa pegar um navio, um barco, velejar e subir ao topo do mastro para encontrar esse silêncio. A gente precisa se desconectar. A gente precisa silenciar. A gente precisa parar. A gente precisa se respeitar. E o quão difícil é esse movimento. A ausência de silêncio virou uma forma moderna de adoecimento. Hoje a gente se pergunta por que cada vez mais pessoas estão ansiosas, estão depressivas, estão inquietas. A ausência de silêncio. E não é esse silêncio de não tem barulho nenhum. É a ausência de ter coisas a se fazer. É a ausência de desconectividade. Estamos cada vez mais conectados, cada vez mais fazendo alguma coisa, cada vez mais disponíveis para uma mensagem que chega, e essa ausência de silêncio, essa ausência de encontro consigo mesmo, de reflexão, de pensamento, virou uma forma moderna de adoecimento. É uma perca de si mesmo. A falta de silêncio é dessa forma entendida. Precisamos entender que essa falta de silêncio gera a falta de si, gera a falta de pensamento, gera a falta de reflexão. E aí vem a falta de autoconhecimento, a falta de enfim. Dessa forma, a gente precisa entender a diferença entre solitude e solidão. Solidão não é solidão é abandono, solidão é escolha. Perdão. Solidão é abandono, solitude é escolha. Solitude é espaço interno. Solitude é presença consigo mesmo.
Silêncio não é vazio, é processamento. Já pensou nisso? A mente precisa de silêncio, do mesmo modo que o corpo precisa de descanso. Minha gente, a mente ela precisa de silêncio, do mesmo modo que o corpo precisa de descanso. O que é esse silêncio? É você ter espaço para você mesmo. É a oportunidade que você se dá de encontrar com você mesmo, de acessar seus pensamentos, de você refletir a sua existência. É você se acolher. E isso é tão importante quanto o descanso do corpo. Preste atenção, sem silêncio, a mente não elabora, só reage. Tá aí o que isso significa? Que a mente, ela precisa desse silêncio, precisa desse espaço, precisa dessa quietude para poder elaborar, para poder processar as informações, para ela conhecer. Por que hoje a gente tem acesso a enormes quantidades de informações, mas parece que menos a gente sabe? Porque quantidade não é qualidade. Porque a nossa mente, ela é humana. Ela sendo humana, ela precisa de um tempo para processar as informações. Isso é a elaboração. A gente precisa começar a entender o distanciamento como um cuidado. Distanciar não é fugir. Distanciar é criar perspectiva. É sair do ruído, é sair do barulho, é recuperar o eixo interno. Distanciar é voltar para si mesmo, é se encontrar, é se acolher, é refletir. Nem todo afastamento é escapismo. Alguns são formas de sobrevivência emocional. É o que a palavra que hoje está na moda é o detox. Afastamento é o detox. E isso é imprescindível para a gente conseguir equilibrar o nosso emocional. A ideia-chave aqui é que o distanciamento consciente é um gesto de cuidado psíquico. Ter esses momentos de você para com você mesmo é como ir ao médico, é como tomar um remédio, é como ir se exercitar fisicamente. É autocuidado. E o que seria então esse topo
do mastro na vida moderna, nas nossas vidas hoje. O topo do mastro, hoje, ele pode ser um momento sem tela, uma caminhada em silêncio, uma leitura sem interrupção, estar sem distração, não responder às mensagens imediatamente, não se explicar o tempo todo. Tudo isso pode se tornar o topo do mastro, o local onde a gente utiliza para a gente encontrar com a gente mesmo, se ouvir, se acolher. E aí eu faço uma pergunta para você. Responde aqui nos comentários com sinceridade. Onde na sua vida ainda existe silêncio de verdade? Onde na sua vida existe silêncio de verdade? Pergunta boa, não é? A gente precisa entender que sem espaço interno não há saúde mental. Sem espaço interno não há saúde mental. Só sobrevivência, só automatismo. Quantas e quantas vezes a gente se prepara para dormir e aí se deita e para e pensa: o que eu aproveitei do meu dia? O dia, e às vezes a gente chega a pensar: o dia passou que eu nem percebi. Porque está muito fácil a gente sobreviver no automático. Talvez a maior carência do nosso tempo não seja de informação, mas de silêncio. Talvez a saúde mental não comece com mais estímulos, mas com menos ruídos. Talvez todos nós precisemos, de algum modo, reencontrar o nosso topo do mastro. E aí eu pergunto mais uma vez: qual é o seu topo do mastro hoje? Onde é que você pode se refugiar? Qual é o momento de distanciamento que você tem? Onde é que você pode encontrar você mesmo? Se acolher, refletir sobre sua vida. Espero muito que você pense nisso. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se precisar, sempre volte nesse vídeo. Compartilhe com outras pessoas que precisam desse espaço. Esse foi mais um capítulo e a gente continua.